Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de história. Um forte abraço a todos vocês. Vamos iniciar essa semana, né? Uma semana que está iniciando aí um pouco diferente. Já estamos próximo ao final do ano, próximo às festas natalinas, e é o que a gente deseja, quer desejar a todos vocês aí um feliz Natal, um próspero ano novo, muita força, saúde, paz e muita fé no coração. Como deixou nossa coordenação aqui, boas festas a todos, né? E vamos iniciar o nosso trabalho aí, sem mais delongas. Vamos lá. Pessoal, hoje nós iremos já na nossa reta final, encaminhando aí as nossas conclusões do nosso trabalho. A gente vai continuando falando ainda em Idade Média. A gente vai falar um pouquinho sobre o Império Carolíngio, um dos importantes impérios que surgiu, que tem bastante contribuições aí no período da Idade Média, que é justamente esse império aí. Vamos dar sequência, prosseguindo, e aí a gente tem uma representação, né, de uma importante batalha, um importante conflito, que tem bastante significado para toda, lembrando que a gente está falando de mundo europeu, a gente está falando ali do continente europeu, o qual deixou bastantes contribuições aqui para as civilizações ocidentais, da América aqui por diante, que colonizou depois o continente americano. Por isso que a gente estuda tanto essas civilizações e também estudamos outras também. Bom, mas o Império Carolíngio foi esse aqui. Ele vai surgir dos povos bárbaros francos, aqueles povos que invadiram o antigo Império Romano do Ocidente, correto? Um desses povos será os povos francos, que vão formar reinos, né? Vários daqueles povos vão invadir o Império Romano, e esse império, exclusivamente, né, particularmente, ele vai formar o quê? Um reino, o reino dos francos. E aí, a gente vai dar, digamos assim, importância no nosso estudo a duas dinastias. O que são dinastias? São grupos de famílias tradicionais. Então, os povos francos, o reino franco, teve duas dinastias importantes, duas famílias importantes que deram continuidade ali à administração, ao governo, ao reino, ao crescimento do reino dos francos, né? Que é a dinastia merovingia, e a importância dela, né, vem da expulsão, o combate, a luta contra os hunos, daqueles outros povos bárbaros, né, dos chamados, né, comandados ali de Átila, o rei dos hunos. Então, a dinastia merovingia, ela vai ter importância para os francos, porque ela vai combater justamente esses hunos, em defesa, inclusive, da Igreja Católica. E aí, membros da dinastia merovingia, eles vão se converter ao catolicismo. Isso aí vai ser bastante importante, porque a Igreja Católica, nesse período, vai ser uma instituição com autoridade, com conhecimento, e ela vai começar a oficializar os reis a partir desse momento. Então, vai ter uma relação muito forte, muito próxima, muito interessante entre os povos francos. A partir da dinastia merovingia, desse grupo de famílias de Merovígia, vem justamente de um líder, de um guerreiro chamado Meroveu. A origem do nome da dinastia Merovingia, desse nome Merovingia, vem justamente desse líder, desse guerreiro chamado Meroveu, que vai vir uma série de outros reis, todos oficializados pela Igreja Católica e tudo mais, aquela coisa toda, porém serão chamados reis indolentes, né? Preguiçosos, que vão estar não se importarão tanto com a administração do reino, mas mais com lutas, né? com festas, com castados, ou seja, vão gastar todo o dinheiro do reino, que foi adquirido ao longo de lutas, conflitos e batalhas, e não vão administrar o reino franco como deveria ser administrado. Baseado nisso, outra dinastia vai subir no poder, que é a dinastia carolíngia. Outros reis, né, outros administradores, que serão conhecidos como os mordomos do paço, os majordomos, os mordomos do palácio, que vão realmente administrar o reino franco. A dinastia merovingia estava relaxada, né, cuidando só das suas diversões. Mas a dinastia carolíngia, ela vai começar a administrar de fato o reino e vai tomar o poder da dinastia merovingia. Então, a partir de então, a dinastia carolíngia, ela começa a comandar e organizar realmente o reino dos francos. Beleza? E o principal nome dessa dinastia, justamente, que vai dar nome, né, a Carolíngia, vai ser Carlos Magno. Então, justamente, esse importante rei franco, que vai dar origem a essa dinastia, né? Ele vai classificar essa dinastia como Carolíngia, que vai ser o imperador mais importante dos francos do reino franco. Beleza? É o que a gente vai observar agora.
Essa daqui é uma das batalhas justamente conduzida por um desses membros da dinastia Merovíngia, da dinastia Carolíngia, que ele vai impedir o avanço dos povos muçulmanos ali na Península Arábica. A Península Ibérica, perdão. A Península Ibérica, ela era a porta de entrada pela Europa, através da África, então, através do continente africano. Os povos da religião islâmica estavam adentrando o território, que é uma situação que a gente vai estar nas nossas próximas aulas, viu? A religião islâmica. Então, ele estava adentrando a Europa através da Península Ibérica. A Península Ibérica, como a gente já falou, é onde estão os países conhecidos como Portugal e Espanha. Nessa batalha aqui de Poitiers, ela vai ser barrada o avanço dos muçulmanos justamente pelo Reino Franco, justamente por membros do Império Carolíngio. Isso aí vai dar prestígio, vai dar moral, ou seja, a Igreja Católica vai ficar muito ligada justamente ao Império Carolíngio, né, a dinastia Carolíngia, por conta de barrar o avanço muçulmano, que era uma outra religião, também monoteísta, que acreditava apenas em um único Deus, assim como também a religião cristã. Beleza? Algumas informações para a gente entender um pouquinho e clarear nossa mente. Continuação do reino dos francos, justamente é a dinastia Carolíngia, né? Então a dinastia Carolíngia, esse grupo carolíngio, ele vai ser a continuação do reino franco ali naquela região. Vai ser o único reino de povos bárbaros que vai conseguir dominar todo aquele território por um certo tempo. Beleza? Dinastia Carolíngia substitui a dinastia Merovingia, foi isso que a gente falou aqui, certo? Primeiramente veio a dinastia Merovingia, vai barrar o avanço dos hunos, vai combater os hunos, e depois vem a dinastia Carolíngia e vai substituir esse grupo de famílias aí da dinastia Merovingia com a dinastia Carolíngia. Carlos Martel, que é justamente aqui o guerreiro que vai combater os muçulmanos aqui na Península Ibérica, né? Carlos Martel contém a expansão muçulmana na Batalha de Poitiers em 732. Então isso aí é um fato bastante importante que vai dar uma força aí para essa dinastia. O Império Carolíngio inicia-se em 751 com Pepino o Breve, certo? E termina com Luís o Piedoso em 843. Pepino o Breve, um dos membros dessa dinastia, ele vai ser avô de Carlos Magno. E Carlos Magno e Luís o Piedoso, que vai encerrar a dinastia carolíngia, vai ser o filho de Carlos Magno. Então a importância dele vai ficar aí no crescimento do Império, né? Foi a tentativa de recriação do Império Romano do Ocidente. Justamente esse império, né, esse reino franco, essa dinastia carolíngia, ela vai tentar recriar novamente o Império Romano do Ocidente. Beleza? Deu origem ao reino da França. Depois, no término, no final, quando esse reino vai se acabar, vai se terminar, vai dar origem ao reino da França e o Sacro Império Romano Germânico, que depois vai dar origem a quem? A Alemanha, né? A Germânia, a Alemanha, e assim por diante. Beleza, pessoal? Prosseguindo, vamos continuar, e aí a gente tem a figura justamente dele, né? Carlos Magno, que vai ser justamente o nome de maior destaque aí no Império Carolíngio, né? Da dinastia Carolíngia, vai ser esse cidadão aí. Isso aqui é uma representação, claro, a gente não tem muita ideia de como ele era naquele momento, mas é uma representação aqui para a gente entender, para a gente ilustrar que representa Carlos Magno. Carlos Magno, 768, que é o período que ele vai começar a comandar o Reino Franco, até 814, que é o período da sua morte. Então, nesse período aí, ele governa os francos e dá origem à dinastia carolíngia, né? Dá nome à dinastia carolíngia. Em 800 a 814, ele recebe o título de Imperador do Ocidente, Imperador do Império Romano do Ocidente, aquela tentativa de reviver, né? Renascer o Império Romano novamente. Promoveu a expansão territorial do reino. Então todo esse reino, através de lutas, combates, conflitos e tudo mais, ele vai aumentando e alargando ali o império, o reino todinho. Estabelecendo as relações de vassalagem e suzerania. O que vai acontecer? A relação de vassalagem e suzerania era o seguinte: eu, como rei, né, no caso ele, Carlos Magno, ele dava terras, títulos aos seus comandados, né? Por exemplo, a gente vai ver os condes, os duques, né, os marqueses. Então eles serão comandados de Carlos Magno, vão receber terras e vão receber aquela relação de fidelidade.
Carlos Magno dá título de nobreza, dá terra para eles, em troca eles vão prestar homenagem, respeito, obediência a Carlos Magno. Isso é uma relação chamada de suzerania e vassalagem. Eu te dou um benefício, no caso o seu título de duque, uma terra para você administrar, tomar conta, mas em troca você vai me obedecer, você vai ter uma fidelidade comigo. Isso aí quem vai instituir vai ser justamente Carlos Magno. Beleza? Realizou reformas jurídicas e monetárias, né? Leis escritas e tudo mais. Uma moeda, ele tentou introduzir uma moeda que era, naquele período, existia poucas moedas, a ausência monetária era muito grande, ou seja, dinheiro para poder circular o comércio. Então, Carlos Magno vai tentar fazer isso aí, mas não vai ter muito sucesso, não. Ampliou a burocracia no reino, ou seja, ele tinha pessoas para ajudar na administração, ele dividiu o reino com esses nobres que eu falei para vocês, né? Os duques, os condes, os marqueses, que eram pedaços, partes do reino, que cada um desses nobres, eles iam tomar conta, administrar. E a burocracia era justamente para fiscalizar, para aplicar as leis em cada um desses locais que foi dividido para poder administrar. Fortaleceu a aliança dos francos e da Igreja Católica. Tanto é que esse título, em 800, ele é coroado imperador, né? do Império Romano do Ocidente. Quem vai coroar ele vai ser justamente a Igreja. Vai ser o Papa Leão III. Então, Leão III vai oficializar ele como imperador do Ocidente. Beleza, pessoal? Prosseguindo. E aí a expansão territorial, né? Isso aqui é o que a gente observa direitinho, acredito que dá para ver. Confere aí, Rubens, por favor, se dá para a gente ver isso aqui. A expansão do reino franco através aqui na imagem, tá ligado? Dá para ver direitinho no vídeo? Aqui é a expansão máxima do reino franco, tá entendendo? As conquistas que ele vai tendo, ele vai conseguir expandir todo o seu território. Isso aqui é tudo na Europa, ok? Então, olha só, as campanhas militares de Carlos Magno, apoiado pela Igreja, ele é considerado o reino franco, juntamente com o governo de Carlos Magno, é considerado o braço armado da Igreja. A Igreja, além de oficializar o seu reino e tudo mais, ela também vai receber inúmeras terras, né? E aí ela vai formar um vasto também território ali com terras e tudo mais. Os Estados Pontífices vai ser justamente nesse período. A conversão forçada para o cristianismo também vai ser uma marca aí do reino de Carlos Magno. Os povos conquistados terão que se converter ao cristianismo, correto? Derrotou o rei dos lombardos, lutou contra os saxões, os bretões, contra os ávaros, conquistando regiões como a Saxônia, a Bretanha, a Morávia e a Caríntia. Então ele vai conquistando vários territórios, vários reinos também, impondo ali a religião católica como religião oficial do Império, né? Lutou contra os muçulmanos na Península Ibérica, justamente aqui, onde a gente já comentou, né? Não foi ele que barrou ali naquela batalha de Poitiers. Isso aí, depois ele vai continuar combatendo os povos muçulmanos que ainda tentavam invadir ali a Península Ibérica, ok? Deixa eu ver aqui, dividiu o reino em condados, marcas e ducados, que é justamente aqueles pedaços do território. O território se tornou muito grande, então ele precisava dividir esse território em áreas, em setores, instituir o quê? Os condes, os duques, os marqueses, para poder administrar melhor o seu reino. E aí vai dar certo até um certo momento, né? Incentivou que seus filhos e a nobreza carolíngia fossem alfabetizados. Um detalhe bastante importante. Nesse período vai ser conhecido também como Renascimento Carolíngio. Muitos monges, muitos membros da igreja, eles vão guardar escritos, né, textos ali do antigo Império Romano. Então ele vai poder fazer um estudo, um conjunto de estudos ali no antigo Império Romano, né? E ele vai incentivar a construção de escolas, de templos e tudo mais. Essas escolas servirão para alfabetizar tanto os filhos dele quanto os membros da nobreza e tudo mais. Inclusive ele inicialmente ele não era alfabetizado, ele era analfabeto. E depois ele vai se alfabetizar também, e membros do seu reino também vão se desenvolver ali, vão se alfabetizar também. Beleza, pessoal? Prosseguindo.
Prosseguindo, e aí a gente tem o declínio, né? O declínio do Império Franco, do Império Caronígio e justamente do Império Franco também. Ou seja, a queda, quando ele vai se acabando, vai acabar justamente após a morte de Carlos Magno. Carlos Magno vai morrer em 814 e o filho dele voltará a administrar, começará a administrar aí o Império Franco, né? Olha só, filho de Carlos Magno, Luís o Piedoso, que vai assumir após a morte de Carlos Magno, em 814, e vai até 843. Após 843, o Império Franco ele vai ser dividido entre os netos de Carlos Magno. Isso aí vai fragmentar, vai fragilizar e vai acabar com o Império. Olha só, outro detalhe, esse ataque de povos aí ao Reino Franco, né? Diferentes povos atacaram o reino. Ao leste, os húngaros. Ao norte, os normandos, e ao sul, os sarracenos atacaram o litoral franco. Então, vários povos também começaram a atacar aí o Império Franco. Isso aí vai causar aí a fragilidade do Império também. Após a morte de Luís o Piedoso, né, em 843, seus 3 filhos assinaram o Tratado de Verdun. Nesse Tratado de Verdun, eles vão dividir o Império Franco entre eles. Entre os 3 netos aí, os 3 filhos de Luís, o Piedoso, o reino franco vai ser dividido. E aí o império se acaba. Vai se acabando, um vai acabando após o outro, até praticamente acabar e surgir novos reinos aí. Certo? Olha só. O Império Carolígio em 3 diferentes reinos, foi dividido o Império Carolígio em 3 diferentes reinos, os quais surgiram a França, o país que a gente conhece como França, foi justamente essa daqui, correto? E também vai surgir o Sacro, ou seja, o Sagrado Império Romano Germânico, né, nos séculos seguintes, que é justamente isso aqui, ó, o Sacro Império Romano Germânico. Aqui será a Lotargia, né, que ficará com um dos filhos de Luís o Piedoso, Lotário. Então essa parte aqui, perceba-se que um pedaço também, ela vai pegar um pedaço também da Itália, que depois tempos depois vai fazer a sua unificação e formar o país da Itália, que a gente conhece. Beleza, pessoal? Então a gente termina por aqui. Prosseguindo, a gente fica por aqui com o Reino Franco. É isso aí. Acho que deu para a gente pegar, tem muito mais coisa para a gente entender sobre o Reino Franco, mas nesse resumozinho eu espero que vocês tenham entendido alguma coisinha. Beleza? Fica essa mensagem. Não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Nossos referenciais, dá uma olhadinha aí que tem mais coisas para você observar direitinho aí no Império Franco. Aqui é bem pequenininho, dá para você, uma folhinha, dá para você identificar alguma coisinha a mais aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, até a nossa próxima aula. Valeu!